Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você antes de orarmos é esse aqui, ó. Detalhes na conquista de Gideão. Eu vou tomar, com todo respeito, uma carona. O pastor Guilherme domingo pregou aqui, domingo próximo passado, sobre Gideão. E eu vou tomar uma carona nesta falha. Eu quero falar para você alguns detalhes na conquista dele, que não aconteceu por passe de mágica, nem por uma coisa de sorte. Ah, pastor, foi sorte de Gideão. Não. Foi mágica? Não foi mágica. Foi o que, pastor? Vou te explicar o que aconteceu. Alguns detalhes que às vezes a gente lendo rapidamente não percebe. Eu queria que você então prestasse atenção nisso. E você guardasse isso, porque não adianta você sentar aqui, ouvir uma palavra e ir embora e não praticar. Eu vou dizer para você, com todas as letras, com toda a pureza do meu coração, vai chegar uma hora que você não vai se sentir bem. Você vai começar a sentir desânimo, vai sentir um monte de coisa. Você vai começar a ver pessoas andando, porque a última profecia do Antigo Testamento retratava a seguinte forma. Malaquias disse: verás a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Cada dia mais essa vertente está se abrindo. Essa vertente está se abrindo. Então, quando se consegue ver ainda, não é? É igual quando uma criança se perde da mãe. Enquanto ela está próxima da mãe, brincando próxima, ela não está preocupada. Mas quando se perde, desespera. Então eu queria que você prestasse atenção nos detalhes proféticos que Deus tem para a nossa vida. E nós estamos, eu já falei agora gravando, estamos em janeiro, é um mês de base, é um mês de criar base. Então guarde isso na tua mente, guarde isso no teu coração. Eu acho que a maior dificuldade para eu como um pastor, não sei se os outros pastores, eu não converso pouco isso com outros pastores, mas não sei se eles têm essa percepção, mas os maiores detalhes das coisas que eu gostaria de oração diante de Deus é que a igreja entendesse isso, obedecesse essa voz, que é muito difícil. Muito difícil. Não é uma tarefa fácil. A gente se desgasta, a gente ora a Deus, busca o Senhor. A nossa parte aqui, nós pastores, nenhum de nós aqui ora chutando ou pegando no Google uma mensagem, não. A gente está de joelho, orando e pedindo ao Senhor e clamando a Deus e pedindo a Deus. Se não for profético, nem adianta pregar, porque não vai se cumprir. Então nessa noite nós temos uma palavra para o teu coração importante, e eu gostaria que você, antes de orar, prestasse atenção nela. Diz assim, Hebreus 11:32 é o texto base. Hebreus 11:32. O que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para referir, e realmente isso é verdade, irmãos, para referir o que há a respeito de Gideão. Tem muita coisa na história de Gideão que você precisa estudar. Mas a gente vai pegar um pedaço nessa noite aqui. Se você tiver papel e caneta, anote que eu vou te falar, vai ser importante para o teu coração. Vamos orar. Pai de amor e bendito, eu quero te louvar por estar nessa noite de oração na tua casa e pelos teus filhos, grande parte deles ouvirem o chamamento, a voz do teu Espírito Santo estar aqui nesta noite. Quero orar também por aquelas pessoas que nos assistem pela internet. E que essa palavra agora venha ao encontro, não só das necessidades que elas desejam, mas aquelas que a gente nem percebe, que o Senhor conhece. São as orações que nós nem pedimos, nem pensamos. Mas o Senhor, como diz em Efésios 3:20, é poderoso para fazer mais. Então nós tomamos posse do mais de Deus nessa noite, através da pregação da tua palavra. A minha oração, a nossa oração é no nome de Jesus. É para a glória de Deus que nós fazemos. E a igreja do Senhor que toma posse assim desta palavra, diga amém e amém. Obrigado, Edson. Meus amados irmãos, igreja querida, povo de Deus, detalhes na conquista de Gideão. Vocês sabem que existem alguns detalhes, e se não sabe, eu vou te passar alguns da história de Gideão. E domingo o pastor Guilherme contou aqui em 1 hora muita coisa boa, boa demais. Assista, está no canal aí do YouTube. Assista. Detalhes que não podem ser ou passar despercebidos. Então, são fatos que compõem o resumo, eu digo o resumo de uma história. E que nessa noite, com propriedade, eu queria apresentar para vocês. A história de Gideão é uma história intrigante, irmãos. É uma história, se você percebe, é uma história intrigante. Deus chama um homem, como disse o pastor Guilherme aqui domingo, que a princípio deveria ter em mente que é um guerreiro, né? Porque todo homem em Israel, ele foi chamado para lutar pelo seu país e pelo nome do Senhor. Ele foi chamado para lutar pelo seu país e lutar em nome do Senhor.
Pastor Guilherme não leu, mas eu vou ler para você em Números 1, 45 e 46, diz: assim, pois, todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, o serviço militar naquela época era mais tarde, né? Era 20 anos. Hoje já é bem mais cedo lá em Israel, parece-me que com 16, 17 anos, mas nessa época era 20 anos, e todos os homens capazes de sair à guerra. Todos. Os contados, diz o versículo 46, foram 603.550 pessoas. 600 mil pessoas, mais de 600 mil homens, acima de 20 anos, preparados para a guerra. Homens preparados para a guerra. Então, Gideão foi chamado nessa proposta. Ele já sabia disso. Mas, quando a gente, domingo aqui, estava estudando a palavra, eu estava percebendo que Gideão precisava ter algumas experiências com o Senhor. Sabe, irmãos, na nossa vida não adianta só você dizer que é crente, você precisa ter experiência com Deus, porque crente, a Bíblia fala até que o diabo é crente. Nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. A gente não vai nenhum dia aqui falar assim, Deus está entrando por essa porta, Ele vai sentar ali naquela cadeira. Não vai, Deus é Espírito. Ele não vai entrar aqui e vai sentar naquela cadeira, vai pedir a palavra, não vai. Deus se materializa e se manifesta de algumas formas, dentre elas sobre o altar da igreja falando, dentre elas sobre experiências do teu dia a dia. E Gideão precisava ter essas experiências com o Senhor. E eu vou mostrar a você alguns fatos que nós podemos tirar como lição para as nossas vidas. E a partir de agora eu queria que você prestasse atenção e guardasse o que eu vou te falar. Por isso que eu peço para você escrever, porque o que eu vou te falar, talvez no final da pregação você já esqueceu. A nossa mente, ela tem uma facilidade de esquecimento. Se não for marcado com alguma pressão, você não guarda as coisas. E como aqui a gente está em muita paz, você não vai conseguir gravar se você não escrever. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você agora, a respeito de Gideão, das experiências de Gideão, começa a primeira coisa em Juízes 6:1, eu quero falar que todo pecado gera uma disciplina. Você sabe que isso aqui é como dar boldo para uma pessoa. As pessoas não gostam, mas isso aqui é o remédio. Você precisa entender que todo pecado, todo ele gera disciplina. Em Juízes 6, nós vamos trabalhar muito em cima do livro de Juízes. Deixa aberto aí, livro de Juízes 6. O versículo 1 diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o diabo... Não é o diabo, não? Por isso quem? O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então você precisa entender que todo pecado, todo desvio da palavra de Deus vai gerar disciplina, não vai fugir. Um dia o irmão falou assim para mim aqui na igreja, pastor, essas coisas aí para mim está de lado, porque eu estou fora disso aí. Eu falei, então, minha amada, lamento te dizer que você não é filha. Ela regalou o olho e falou, por quê? Eu falei, porque todos os filhos estão debaixo de disciplina. Todos. A Bíblia diz que todos que são filhos estão debaixo de disciplina. Se você diz que a disciplina não é para você, você não é filha bastarda. Ela, não, mudei de ideia. Você tem que entender essas coisas, irmãos. E somos filhos, estamos debaixo de disciplina. E quando Deus disse ao apóstolo Paulo que ele nos fez morrer para o pecado, isso aqui era algo muito sério. Nós não podemos ressuscitar o pecado na nossa vida. Por que o senhor diz isso, bispo? Porque o pecado tem sérias consequências, irmãos. E por causa disso ele precisa ser corrigido. E Deus, como é pai, não é padrasto. Deus é pai, é Abba. Não é? Abba. Eu estou vendo uma série com a minha esposa e é uma série de Israel, e a criancinha chama o pai de Abba, 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 Abba. E a palavra é muito fácil. Ela falou Abba. Eu falei, porque Abba é uma palavra carinhosa da criança com o pai. É quando ela confia no pai, ela sabe que o pai é a fonte. Porque a palavra Abba, do original hebraico, é fonte, é início. Não é? É início, é Abba. É uma palavra muito, muito peculiar. Então, quando a gente entende que Deus é pai, você sabe que ele vai te corrigir. E igreja é um lugar de correção. Há pessoas que, para entender isso, é muito difícil. É muito difícil. Mas Paulo falou isso. Paulo falou em Gálatas 6:1, ele disse assim, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta,
vós que sois espirituais, deixa de lado, diz assim, isso não é problema meu, não tem nada a ver com isso. É isso que a Bíblia diz? Mas a gente acha que é. Olha como é que a gente cria uma palavra paralela para a gente. A Bíblia diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês são espirituais, corrige com espírito de brandura. Chega para a pessoa e diz, está errando aqui, irmão. Você sabe que isso é muito difícil. É muito difícil. Na época que a gente vive, é quase que à beira do impossível. As pessoas são cada um por si, não é? Mas não é assim. A Bíblia, ela fala que como congregação, como a eclésia, como o governo de Deus, como corpo de Cristo, todos nós estamos debaixo da mesma postura, da mesma unção e aliança. Então, ele diz, corrigir com espírito de brandura. E diz mais para aquele que corrige, guarda-te também para que você não seja tentado, porque ninguém está livre da tentação, do erro e da disciplina. Então, a primeira coisa que você precisa entender, assim como Gideão não entendeu com o povo dele, porque se você for ver, é recorrência, né? O livro de Juízes sempre tem partes que começam assim, e fizeram os filhos de Israel que era mal, e sofreram. Aí depois Deus vai, ajuda, eles ficam alguns anos, 20, 30, 40 anos bem, daqui a pouco, e voltaram, blá, blá, tudo de novo. Recorrência. Recorrência é muito ruim. Então, todo pecado gera uma disciplina. E a segunda coisa que eu quero te falar é baseada nessa primeira, que diz que o arrependimento do pecado é o início para sair da correção de Deus. O arrependimento, aquela coisa que vem de dentro, não é? Você vai ver isso lá em Juízes ainda 6, mas no versículo 6, diz assim, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Lógico, correção e disciplina debilita, não traz alegria, traz tristeza, diz Paulo. Então, o que se faz, pastor? Bem, a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram uma coisa muito boa. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Quando você está no momento de dificuldade, você tem que parar. Tem gente que não consegue entender isso. Eclesiastes 3 não está ali por um acaso. Existe tempo para tudo. Existe tempo para você deixar de abraçar. Existe tempo para você nem plantar. Existe tempo para você não amar. Existe tempo de guerra. Ninguém entende isso. Só quer a paz, o abraço, o amor e o beijo. Tem momento para tudo, inclusive do se afastar. Há momentos até de carregar pedras, que é um negócio muito complicado. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Então, para você entender que o pecado pesa e faz disciplina, o arrependimento dele é o início para sair da correção de Deus. Então, não se pode olhar o pecado e se achar autoimune. Não, pastor, comigo nunca vai acontecer. Acontece com qualquer um, você viu agora no versículo anterior. Guarda você também, de não cair nisso. Então tem que haver arrependimento e confissão do mesmo, como disse Salomão. Salomão era um cara que falou por experiência. Ele disse em Provérbios 28, no 13, ele diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais. Eu às vezes falo para algumas pessoas que perguntam, por que não prospera? Eu falo, são transgressões encobertas. Porque todos aqueles que têm transgressões encobertas, diz Salomão, o homem mais rico que já teve na terra, jamais prosperará. Então ele sabia do que estava falando. Mas ele diz que aquele que confessa e deixa, porque não adianta só confessar, porque confessar a Igreja Católica Apostólica Romana faz melhor do que nós. Existe até um confessionário, a pessoa fala, confessa, e chora, e fala, e coisas que nem a nossa igreja, a igreja protestante tem. Mas a questão não é confessar e deixar. Então o arrependimento do pecado é o início para sair da correção. E um terceiro ponto que eu quero falar com você aqui, a respeito de Gideão, que nos ensina muito essa questão dos detalhes da conquista dele, para nós também aprendermos a conquistar, é que Deus sempre vai levantar um profeta para falar com a gente. Deus sempre vai levantar um profeta para falar. Ainda em Juízes 6, versículos 7 e 8, diz, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, então o Senhor fez o quê? Enviou-lhes um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Todas as vezes que você se arrepender diante do Senhor e clamar ao Senhor, virá direcionado dos céus uma voz profética. Agora, a voz de Deus é uma voz muito sublime, inigualável. Você precisa estar atento a ela, porque ela é uma voz em meio a muitas vozes. E Deus, pela sua soberania,
Ele sempre vai falar conosco antes de qualquer coisa que ele vai fazer. Guarde isso. Deus não pega ninguém de surpresa. 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 Deus não te pega de surpresa. Pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, porque você não parou para conversar comigo. Se um dia você parar, eu vou te mostrar, você vai ficar surpreso, que Deus não te pega de surpresa, você sabe tudo o que está acontecendo, mas você às vezes tem medo de dizer para você que aquilo ali, o que está acontecendo, é algo que Deus está tratando com você. E esse medo precisa ser jogado fora, porque esse medo não aperfeiçoa, disse João. Que o amor de Deus só é aperfeiçoado em nós quando a gente se despe do medo. A gente tira a roupa do medo. Então Deus sempre vai fazer e falar conosco antes de fazer qualquer coisa. Agora, nós precisamos estar com ouvidos bem atentos à sua voz. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque se você não estiver bem atento à voz de Deus, algumas coisas podem acontecer com você, por exemplo, a desobediência e a rebeldia vão falar mais alto. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz da desobediência e a voz da rebeldia. Pastor, o senhor poderia me explicar isso? Bem, se você me desse 3 horas, eu te começaria em Gênesis e terminaria em Apocalipse. Posso começar em Gênesis, falando da dona Eva, que ouvia à tarde a voz de Deus e depois ficava ouvindo a voz da serpente. Ouvia um pouquinho a voz de Deus e ouvia muito a voz da serpente. Aquilo que você alimenta é aquilo que vai te dar força. Se você ouvir a voz de Deus, você vai ser um direcionado pelo Senhor, um guiado, um enviado. Você vai ser um mover apostólico. Agora, se você ouve a voz da serpente, é o caos. É o caos. Você precisa entender isso aqui. E Deus sempre vai levantar um profeta para falar com você. Em Amós 3,7, você deveria ter isso aí gravado em vermelho, como está na minha Bíblia. Diz assim, o Senhor, certamente, não tem erro, certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma. Pastor, Deus fez e não falou, coisa alguma Ele fará, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a voz que sai desse altar deveria ser a voz mais preciosa da tua vida. Que pena que nem todos nós entendemos assim, mas deveria ser assim. Que a voz que sai do altar... Você vê, eu estou com a mensagem do pastor Guilherme toda aqui. Se você quiser que eu replique ela todinha do que ele falou, foi 1 hora e 15 minutos. Eu te replico todos os pontos de tudo que ele falou. Por quê? Porque eu ali estava sentado ouvindo a voz de Deus. Eu não era o pregador, eu era a ovelha naquele momento. 4º ponto. O Senhor sempre espera de nós uma resposta àquilo que Ele nos direciona. Isso aqui é muito sério. Vou repetir para você. O Senhor sempre espera de nós uma resposta àquilo que Ele nos direciona. Irmãos, é muito ruim quando você chama alguém ou fala com alguém e a pessoa não te dá atenção. Não sei se você já teve essa experiência, está falando com alguém, a pessoa não dá percepção para você. Já teve essa experiência? Aí você diz assim, presta atenção no que eu estou falando contigo. Não é assim? Você imagina o Senhor está falando e você não dá ouvido. Então diz no versículo no capítulo de número 6 ainda, versículos 17 e 18, ele respondeu, Gideão responde, se agora achei mercê diante dos teus olhos, porque o anjo disse que ele ia vencer, né, os midianitas, então ele diz, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Aí olha o que ele vai fazer agora. Existem detalhes que eu não tenho como te passar, você precisa ler Bíblia, que essas coisas só vêm debaixo da unção da leitura. Se você é uma pessoa que não lê Bíblia, eu vou dizer para você aqui, talvez, pastor, nenhum pregador diz isso, mas eu vou dizer para você. Se você não lê Bíblia, você é muito fraco espiritualmente, você não vai conquistar nada. Preste atenção no que Deus vai falar aqui agora. Ó. Você tem que captar as coisas no mundo espiritual. Ele disse, se o Senhor está dizendo que eu vou ser um herói nacional, eu vou vencer os midianitas, que há 7 anos consome, destrói as nossas plantações, os nossos recursos, as nossas prosperidades. Então eu quero dizer para o Senhor, eu rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. E respondeu então o anjo, eu vou embora, estou com pressa. Foi isso que o anjo falou?
Eu vou te esperar, porque as coisas de Deus são sérias. Se ele disse, vou lá e volto para te entregar a oferta, o anjo sentou debaixo do carvalho de Ofra e ficou esperando. Agora você imagina o anjo ficar sentado esperando você trazer uma oferta, irmão. Por isso, quando eu falo, irmão, que o mundo espiritual, eu falo aqui coisas que às vezes você não vê, mas as pessoas durante a semana mandam para mim pelo WhatsApp. Pastor, só disse uma frase que é muito fácil conquistar. Não é fácil, é super fácil. Fácil é muito pouco. Agora, existem os trâmites que eu estou te falando, você precisa perceber isso. Agora, se você está me ouvindo o que eu estou te falando, e você não entende que todo pecado gera disciplina, que o arrependimento do pecado é a única coisa que te faz sair da disciplina, que Deus vai levantar um profeta, se você não acredita nisso, você esquece a tua vida com Deus. Pastor, eu acredito que todo homem é homem. É claro que é homem, aqui não tem anjo, não tem asa. É um homem que Deus usa, sempre foi assim, sempre usou homens. Sempre usou homens. A Bíblia fala homens inspirados por Deus. Eu digo homens no general, no genérico, na amplitude total. Pode ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Deus sempre vai usar pessoas. Deus sempre vai levantar profeta para falar com você, e o Senhor espera sempre de você uma resposta àquilo que Ele te direciona, porque há pessoas que o Senhor está, entre aspas, para entender, é uma metáfora, o Senhor está sentado há muito tempo esperando uma posição e uma postura diante de fatos ocorridos, irmãos. Não diga glória a Deus, não, diga misericórdia. O anjo está sentado, já está dando cãibra nas pernas, e fala, mas cadê que não volta? É fácil você vencer, irmãos. É fácil você vencer. Agora, precisa entender tudo isso aqui, estava aqui domingo, porque o pastor Guilherme pregou uma outra parte. Ele pregou uma outra amplitude da coisa. Eu estou aqui trazendo as entrelinhas do caso. As entrelinhas. Pô, Gideão venceu, é mole, né? É mole, quando você obedece. Hebreus 3, versículos 12 e 13, diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Sabe o que a incredulidade faz? Sabe? Olha o que ela faz. Te afasta do Deus vivo. Meu amado, você é longe de Deus. Eu longe de Deus, você longe de Deus. Eu posso te dizer aqui, no microfone, estamos lascados. Pastor, mas eu estou vivendo muito bem. Você está vivendo bem porque ainda não se apertou. Na hora que apertar, você vai se desesperar sem Deus. Você imagina um homem que orava 3 horas por dia, que Deus chamava ele de amigo e disse, se eu destruir a terra, esse aqui é o povo, o nome dele, Daniel. Deus fez ele dormir uma noite numa cova de leões. Você imagina como é que foi aquela noite? Ninguém consegue imaginar, né? Consegue imaginar? Segue, Marquinhos. E o rei fala assim para ele, cara, eu não posso voltar a minha palavra. Você sabe que a palavra de um rei não volta atrás. Mas os crentes acham que a palavra do rei Jesus volta, mas a minha não volta. A de Jesus volta, mas a minha não volta. Se a palavra de um rei humano não voltava, imagina de Jesus, hein? E ele abriu uma cova e falou, você vai ter que entrar aí. E o negócio era tão sério que o rei esperou passar aquela noite por causa da sua palavra e logo já foi lá para tirar ele. Já todo destroçado, né? Só os ossos. E quando ele chega lá, Daniel diz, rei! Vive eternamente. Estou vivo, hein? Sabe por que eu estou vivo? Porque eu não tenho coração de credulidade para me afastar do Deus vivo. E com Deus eu posso dormir com os leões, eles me aquecendo, e eu nessa juba gostosa aqui, ó. Pelo contrário, disse o Senhor no versículo 13, exortai-vos. Pastor, por que o senhor exorta? Porque está na Bíblia, o exortai-vos. Eu como pastor, se eu não tiver coragem para fazer isso, eu sou muito fraco. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama amanhã, mês que vem, ano que vem, quando der vontade. Não, durante o dia que se chama hoje. Por quê, pastor? Para que nenhum de vós seja endurecido. É cimento isso aqui, quanto mais passa, mais endurece. Pelo engano do pecado. E no dia que endurecer mesmo, e que não der, vai quebrar a cerviz. E quando quebra, não tem volta. Salomão disse que ele vai sendo chamado, e essa palavra vai batendo, mas está tão duro, uma hora fala assim, prá, a cerviz quebra. E na hora que quebra, dói demais. Sofre todo mundo que está à sua volta.
Então entenda, o Senhor sempre está esperando de nós uma resposta naquilo que Ele direciona. Deus está esperando de você hoje uma resposta. Não deixe o anjo sentado debaixo do carvalho. Vá ao encontro dele e resolve com ele. Nós vamos ter um momento de oração. Olhe para o Senhor e fale assim: Senhor, eu porventura deixei o anjo sentado até agora esperando, que eu preciso liberá-lo, né? E fale isso com o Senhor. Penúltimo ponto. Antepenúltimo ponto. A nossa maior batalha é sempre contra nós mesmos. Você nunca vai ter uma batalha maior do que contra você. Pode pensar no que eu estou te falando. Não, pastor, a nossa batalha maior é contra o inimigo das nossas almas. Deus já cravou na cruz do Calvário sua vergonha. A tua maior batalha é contra você mesmo. Diz Juiz 6,16. Ele disse assim: tornou-lhe o Senhor e diz: já que eu estou contigo, se eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ah, pastor, não viam 3 reinos, os midianitas e os outros lá, os amalequitas, sim, mas olha o que Deus fala para Gideão: Gideão, eu estou com você e você vai ferir eles, essa multidão de milhares de guerreiros como se fosse um só homem. Deus disse a Gideão que quando ele está à frente, quando Deus está à frente, ouça o que eu vou te falar agora, Deus está falando com o Gideão que quando ele está à frente, a vitória é fácil e certa. Quando Deus está à frente, a vitória é fácil, é certa. Mas você vê na conversa entre Gideão e o anjo um menosprezo. Gideão não estava preocupado com os milhares que viriam contra eles. Gideão estava preocupado com ele mesmo. Porque no versículo 15 ele vai dizer assim: ai, Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? A minha casa, a minha família é mais pobre. Alguém falou de pobreza e riqueza? Alguém mandou ele botar dinheiro no negócio? Às vezes a gente fala com Deus coisas que Deus nunca falou para a gente. Deus não está te pedindo nada disso. Às vezes a gente confunde as coisas. Deus não está pedindo você isso aqui, cara. Preste atenção, você tem que estar no lugar onde Deus te chamou. Aleluia. Você compreendeu? O lugar da obediência. Abraão, sai da casa do teu pai. Um velho. Mas ele já é velho, e aqui ele tem uma riqueza, aqui ele tem uma estabilidade. Sai da riqueza, da instabilidade da casa do teu pai e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Acabou. Moisés, sai da casa de Faraó. Pô, mas aqui eu vou ser o príncipe, sou o herdeiro, sou a linhagem, vou ser o herdeiro. Sai. Não foi aí que eu te coloquei. Davi, sai de trás dessas malhadas, senta nesse trono. A gente tem que estar onde Deus quer. Amém, amados? Os irmãos estão aqui, dá um amém, só para ver se você está aqui. Então, toda a nossa luta, principalmente, é contra a nossa carne, contra a nossa natureza carnal, que é o nosso maior inimigo. E ela tem que ser guerreada com coragem e ousadia. Ouça, coragem e ousadia, porque não é fácil lutar contra você mesmo. Você consegue lutar contra quem você pensar, contra você mesmo é mais complicado, porque você é você. Ô, pastor, eu sou eu, sim. E por você ser você, você sabe como é que se guerreia contra você. Ninguém sabe melhor de você do que você mesmo. Imagina você lutando contra, como um filme agora do Smith, né, que ele luta contra ele mesmo. Quando ele vai dar um soco, ele já sabe, ele mesmo está dando soco nele, ele se defende. É muito difícil. Então, se o seu maior inimigo é você, aprenda uma coisa, Provérbios 24:10 diz assim, ó, se você se mostra fraco, a tua força é pequena. Se você é uma pessoa mimizenta, que o crente é mimizento, né, irmão? Ai, pastor, não fala assim do crente. Meu amado, eu convivo com crente e vejo os não crentes. Os crentes são muito mimizentos. Amado, se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força, tua força, Razak, teu Razak, o exército de Israel, ele sai para a luta gritando, Razak, 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 Razak. Força, força, força. Porque ele sabe que se ele não for assim, ele perde. É um exército desse tamanho contra o mundo todo. Joel 3,10 diz, forge espadas das relhas de arado e lanças da podadeira e diga para o fraco, diga para aquele que faz, eu sou fraco, estou fraco, igual galinha da Angola, estou fraco, diga para esse, não, você não é fraco, você é forte. É porque você não quer vencer você. Mas se você quiser, você vence. A única pessoa que pode vencer você é você mesmo. Ninguém pode te vencer. Você é invencível. Deus disse isso. Vocês são mais que vencedores. Então, só você pode vencer você.
Hebreus 12, versículo 4 diz: na vossa luta contra o pecado, vocês têm que resistir até o sangue. Já viu luta de MMA? MMA que se fala? Eu não sei o nome, na minha época era MMA. Os caras lutam, sangra todo. E o cara tá ali enforcando, o cara tá perdendo, já tá ficando com o olhinho roxo, já a linguinha para fora, mas o cara não para. O cara tem que entrar na frente, o juiz tem que entrar pelo cara, o cara não abre mão. Porque ele vai até o sangue. Isso por uma coroa corruptível. Imagina se for por uma coroa incorruptível. A gente tem que aprender essas coisas. Que na nossa luta a gente tem que batalhar até o sangue. Amém? Penúltimo ponto agora. Todo homem ou mulher de Deus precisa ter e precisa ser um altar ao Senhor. Vou repetir porque você não prestou atenção. Tinha coisa mais importante do que isso aqui para você. Todo homem ou mulher de Deus precisa ter e precisa ser um altar ao Senhor. Vou fazer uma pergunta no meio dessa pregação, só para saber se você está aqui. Quantos aqui querem vencer esse ano? Vencer esse ano. Nem todo mundo, mas os que querem. Você quer vencer? O que eu estou te falando é o segredo da vitória. Se você não prestar atenção, você não vai vencer. E vai chegar em dezembro, você vai ver as pessoas que vão contar testemunhos, você vai ficar assim: por que aquele irmão chegou na igreja e está contando testemunho e eu não estou? Por que... Porque todo homem, toda mulher de Deus precisa ser um altar ao Senhor. Juízes 6, 23, 24 diz: porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão, primeira coisa que fez: se eu tenho pai, se Deus está comigo, se Ele é a garantia da minha vitória, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Edificar um altar ao Senhor. E chamou aquele lugar de Jeová Shalom. O Senhor é minha paz. E até o dia de hoje havia esse altar lá, quando foi escrito isso. Todos nós que queremos do Senhor, haja com poder em nossas vidas. Quando eu digo com poder, é agir sobrenaturalmente, é uma palavra que eu não abro mão de agir porque viver naturalmente é complicado demais. Pastor, mas a gente foi chamado para viver naturalmente. Sim, mas já estamos no estágio do sobrenatural. A gente só não pode viver normalmente, né? Normalmente não pode, porque normalmente parece que é bom, mas é ruim, tá? É normal as pessoas comerem açúcar até sair pelo ouvido? É normal, mas faz mal. É normal a pessoa tomar refrigerante assim, glu, 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 glu. É normal, mas faz mal. É normal a pessoa beber, fumar, se drogar? Hoje é normal, mas não é bom. Faz mal, mata. Então o normal não é tão bom assim. O natural é bom, mas o sobrenatural é melhor. E se você quer que Deus viva com você no sobrenatural e que Ele gere a sua paz, a paz, o Senhor é paz, o Senhor é paz. Se você quer isso, você precisa fazer um altar para o Senhor. Isso aqui Ele não abre mão. O Salmo 24, versículo 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Quem sobe e quem fica? Quem vai diante do Senhor e quem permanece, pastor? Quem permanece? Quem é limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ponto. Quem é limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis que vocês são um santuário do Espírito de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Lembre-se que quando a gente trata de filhos de Deus, não tem o diabo, tá, irmão? É Deus que trata pessoalmente. Porque o crente, eu não sei de onde surgiu, ou se surgiu lá atrás, alguns pais da igreja, não sei, mas surgiu que quando o crente está em confusão, é o diabo que está trabalhando. Não é. Na vida do crente mesmo, na vida do filho de Deus, quem trata com ele é o pai. Ele não tem bastado, ele não manda o vizinho lá tratar do filho. Oh, resolve lá uma parada lá em casa com meu filho. Não, é o próprio pai que resolve. Então, se você destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus que é vós é sagrado. O santuário de Deus que é você é sagrado. Diga, sagrado. É sagrado. Depois ele diz, no 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você tem que saber disso, às vezes a gente esquece. A gente esquece, a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quer. Não pode, vou repetir, não pode, vou repetir, não pode. Vou repetir, se você é de Deus, para de achar que você pode fazer o que você quer. Não pode. Você é direcionado profeticamente pelo Senhor.
É Ele que colocou você nessa terra com um chamado, um direcionamento, uma vocação profética. Quando você entende isso, teu coração fica em paz, você só vive vitória o dia todo. Pastor, não há luta? Há luta e vitória, há luta e vitória. Não há luta e derrota, há conquista, verdadeiramente conquista. 2 de Coríntios 6, 16 e 17 diz: que ligação entre o santuário de Deus e ídolos, porque nós somos o santuário de Deus. Nós é que somos o santuário, não está dentro de um lugar do altar, Nós somos o altar de Deus. Como ele próprio disse, habitarei e andarei com eles. Habitarei e andarei com eles. Você sabe o que é isso, irmão? Você que está dormindo, acorda aí. Você sabe o que é andar, Deus andar com você e habitar em você? E ele disse: serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, separai-vos. Deus está falando, separai-vos, diz o Senhor. Não toquem coisa impura, porque eu não receberei. Pastor, isso tudo está na Bíblia. É porque a gente de vez em quando pega na Bíblia e lê, né? E a gente acha isso. Deveria estar no nosso coração, nunca mais sair. E por fim, para a gente orar, Deus nos deu autoridade e armas para vencer. Deus nos deu autoridade e armas para vencer. Juízes 7, 16 a 18. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Você conhece a história dos 300, não vou chegar lá, o pastor Guilherme já pregou. A cada um nas suas mãos deu o quê? Trombetas. Diga, trombetas, cântaros vazios e tochas. E diz o 17, olhai para mim e fazei como eu fizer, disse Gideão. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, disse Gideão, assim vocês vão fazer. E ele diz no 18, quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor. Depois Gideão, amado, só isso aqui já me tremi todo. Lê de novo ali. Lê. Lê aí de novo. Quando eu tocar a trombetinha, Gideão falando. E então vós também tocareis a vossa em redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor. Você quer saber o segredo da vitória? É estar junto. Eu já disse isso aqui para você. Por que às vezes eu falo assim, eu sinto falta, quero junto, quero vencer com você. Por que eu pergunto, por que eu me preocupo? Pastor, só preocupa demais, porque eu entendo isso aqui. Se um desses aqui pega a trombeta e esquece em casa, na hora... detalhe, cada um levou a sua trombeta. Trombeta é o chifre. É o chofar. 300 chofar. 300. Gideão fala assim, vamos contenção de despesa. Deus não tem contenção de despesa. Deus é um Deus próspero. Se você está em aliança, são 300 trombetas, 300 cântaros e 300 tochas. Pastor, mas está faltando. Vamos dividir aqui, cada um fica com meia trombeta. Amado, isso não é Deus, isso é o diabo. Eu nunca vi na Bíblia Deus falar uma coisa e mandar pegar um empréstimo, mandar fazer com um bar. Eu vou lá em Abimeleque. Vai lá, Isaac, com Abimeleque você vai ver o que eu faço com você. Amados, creia, se você quer um ano de conquista, obedeça a voz de Deus. Quando estivermos todos juntos e Deus der uma voz profética, toca a trombeta e diga, pelo Senhor e por Gideão. Mas eu não concordo com isso, você vai quebrar o irmão que está do seu lado. Você sabe por que muitas das vezes ministérios não avançam? Porque fica grupo tocando trombeta errada. O presbítero Cláudio fica falando aqui, todo louvor aqui domingo, mas vamos tocar trombeta. Você já leu Números, como é que Deus instituiu a trombeta? Isso aqui não é uma coisa de um acaso não, irmão. Fica tocando, não é coisa do acaso não. Era uma voz que tinha que ser perfeita para 3 milhões de pessoas, como daqui, sei lá, era o estado do Sergipe. Todo mundo tinha que ouvir a mesma voz em Sergipe. Não tinha e-mail, não tinha fax, não tinha WhatsApp, não tinha TV. Como é que o cara lá no norte, lá em Golã, ia ouvir? Como é que o cara lá em Petra, lá no sul, perto do Sinai, ia ouvir? Por causa de uma trombeta. E como é que tinha que ser? Todos eles tocar o mesmo toque da trombeta com voz de rebate. Fez pá, o outro tem que dar pá, o outro tem que dar pá, o outro deu pé. Não, deu pé, deu errado.
Eu ficaria até meia-noite explicando isso a você, que às vezes a gente não vence, não é porque Deus perdeu força, é porque a gente não entendeu que Deus é milimetricamente perfeito. Se ele diz 300 trombetas para os 300, quando tocar, todos tocam igual, juntamente como eu fizer. E vamos gritar, pelo Senhor. Pastor, louva o Senhor. Vou terminar para a gente orar. Presta atenção agora que eu vou terminar. Presta atenção agora. Presta atenção. Vou terminar aqui. A confissão e a unidade são as armas poderosas da batalha espiritual. Eu preciso de você viver isso aqui. Confissão e unidade. E eu vou dizer aqui, sem medo de errar, muitas pessoas estão perdendo guerra simplesmente porque descaíram da confissão e menosprezaram a unidade. Vou repetir. Muitas pessoas estão perdendo guerras simplesmente porque descaíram da confissão e menosprezaram a unidade. Vou repetir. Podia falar aqui 30 vezes. Muitas pessoas estão perdendo guerras simplesmente porque descaíram da confissão e menosprezaram a unidade. Vou repetir. Muitas pessoas estão perdendo guerras bobas, simples, simplesmente porque descaíram da confissão e porque menosprezaram a unidade. Vou repetir. Muitas pessoas estão perdendo guerras bobas, guerras que já era para ter vencido com peteleco, simplesmente porque descaíram da confissão e menosprezaram a unidade. Vou repetir. Muitas pessoas estão perdendo guerras toscas, guerra tão fraca, mas tão simples de vencer, simplesmente porque não entenderam que a confissão e a unidade é a coisa mais importante para uma igreja. Não são as luzes, não são o som, é a unidade e a confissão. Vou repetir, pessoas estão perdendo guerras simplesmente porque menosprezaram a unidade e a confissão. Pegaram as trombetas e jogaram fora. Eu queria ficar umas 20 horas conversando com vocês de Bíblia, mas a gente não aguenta, irmão. A gente não aguenta nem meia hora. A gente fica se coçando, quer acabar logo. Mas a gente quer conquistar. Vai conquistar o quê? Eu vou repetir para você. A confissão e a unidade são armas poderosas na batalha espiritual. E muitas pessoas estão perdendo as guerras. E muitas vão perder guerras fáceis. Vão chorar amargamente, simplesmente porque descaíram da confissão e menosprezaram a unidade. Eu não preciso da unidade, precisa. E eu estou aqui como profeta de Juízes 6, levantado por Deus para te falar isso. 1 Coríntios 14, 8. Pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se a língua não disser a palavra compreensível, como entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Não estou entendendo, lógico, está tocando troca errado. E olha o que ele diz no 10. Há sem dúvida muitas vozes no mundo. E há gente que fica dando ouvido para a voz que não é para dar. Seria para dar ouvidos à voz que sai do altar, não com outra voz paralela, mas insistem. Vai perder guerra, vai chorar, as famílias vão sofrer, amigos vão sofrer, e vai culpar a Deus, o diabo, o capeta e a mim. A mim não, porque eu não vou dar brecha para culpar a mim. E Deus também não vai dar, o diabo também não vai dar, então não adianta você ficar choramingando. Está na hora de você voltar à tua confissão e entender o selo da unidade. Nenhum dessas palavras são sem sentidos. Você acha que a voz da serpente para Eva era sem sentido? Ela sabia o que ela queria. Ela disse, não foi assim que Deus disse, querida. Ele disse que você vai ser igual a ele. Não foi isso que Deus falou. E ele termina dizendo 11, o apóstolo Paulo, que entendia muito de sonido de trombeta. Eu acabei no 10, né? Você sabe o que tem que me chamar muita atenção com o Gideão? Para a gente orar agora aqui. Muita atenção. Não está aqui no esboço. Mas eu vou pedir o Guilherme para colocar para mim. O finalzinho da história de Gideão. Bota para mim ali. Não está no esboço. Eu estava me lembrando no caminho. No caminho eu me lembrei disso aqui. Não está no esboço, mas eu vou acrescentar agora para você que está aqui. Ouve.
O finalzinho da história de Gideão. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantou cabeça e ficou até em paz durante quantos anos, irmãos? Você sabe que quando você tem paz, está tudo muito tranquilo, você está com dinheiro, está tudo muito bem, parece que você vai conquistar mais coisas, e não é assim. Porque diz o versículo de número 32, então Gideão falece, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Aí olha só o que acontece. Então, morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que livrara do poder de todos os inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que esse cidadão chamado Jerubaal fez a Israel. A gente tem uma mente muito curta, a gente esquece daquilo que Deus faz pela gente. A gente está no desespero e fala assim, Deus, se o Senhor me tirar desse desespero, o Senhor vai ver o que eu faço. Na hora que Deus tira, a gente esquece. Isso é história, irmão, está escrito ali. Ó. Isso é um fato. A gente esquece muito daquilo que Deus faz com a gente. Quantos de nós aqui podia estar morto hoje? Eu já podia estar morto. E eu estou aqui de pé diante de você. Todo dia que eu acordo, eu falo assim, bom dia, Espírito Santo. Não me deixa tropeçar. Porque eu sou melhor do que você? Porque eu entendi aquilo ali, que eu preciso estar debaixo dessa palavra para não pecar. E o segredo da minha vitória depende da tua confissão e da unidade que eu tenho com você. Igreja não é mágica. Igreja não é toque de tambor. Igreja é toque de trombeta. Um sonido claro. E agora a gente vai orar e eu vou pedir a Deus que mexa nessas trombetas e afine a tua trombeta agora. Em nome de Jesus. Assim seja. Assim disse o Senhor, o Rei da Glória.